Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta terça-feira queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para esse dia de hoje. Somos chamados a meditar o Evangelista São Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 5, o versículo 10 e os versículos do 12 ao 14. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros para ir à procura daquela que se perdeu? E se ele a encontrar, em verdade vos digo, terá mais alegria por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Nós iniciamos o capítulo 18 de São Mateus, onde Cristo dá estas instruções para a comunidade. Quais devem ser os comportamentos que devem ter os discípulos de Jesus, aqueles que se põem neste caminho de seguimento de Cristo? E começa por aquilo que é mais básico. A sociedade da época era dividida entre grandes e pequenos, maiores e menores. Era uma busca de grandeza. E não é à toa, então, que nesta nova comunidade fundada por Cristo, esta nova comunidade que é o Reino dos Céus, os discípulos perguntem: quem será o maior no Reino dos Céus? E Jesus desconstrói completamente esta lógica de grandeza que se fazia presente na sociedade da época e, de um certo modo, se faz presente também na nossa sociedade. Consideramos grandes aqueles que têm muitas posses, aqueles que ocupam cargos de poder, aqueles que ocupam determinados serviços. E Jesus desconstrói toda esta mentalidade quando chama este menino para junto deles e o coloca como exemplo. E aqui não é aquele exemplo que às vezes a gente pensa da inocência, o exemplo da pureza que Cristo quer colocar, mas é justamente o exemplo da humildade e da simplicidade que se faz presente em toda criança. De fato, se nós formos ver, a criança ela não tem pretensões de grandeza, ela não tem pretensões de ocupar altos cargos, mas ela vive a humildade, ela vive a simplicidade e, de um certo modo, vive até mesmo uma certa dependência de seus pais. A criança tem aquilo que os seus pais podem lhe dar. É claro que ao longo do caminhar acaba surgindo essas falsas pretensões de querer sempre o melhor e tudo mais. Mas o que Cristo aqui hoje quer revelar é essa humildade e esta simplicidade que se fazem presente na criança e que devem se fazer presentes também em todos aqueles que são membros da comunidade de Cristo, que são os servidores. E assim, o maior no reino dos céus, na realidade, é aquele que serve, não aquele que ocupa altos cargos, aquele que tem muito dinheiro, etc. Jesus ainda fala de uma segunda instrução, que é aquela da ovelha perdida, que quer demonstrar que na comunidade nós devemos nos cuidar uns aos outros e que a ovelha perdida ela não deve ser deixada de lado, mas muito pelo contrário, nós devemos ir ao encontro desta ovelha, procurá-la, buscá-la, e o retorno daquele que se perdeu deve ser para nós causa de grande alegria. E assim convida-nos a ir ao encontro de todos os nossos irmãos e irmãs que, por um motivo ou outro, tenham se perdido, tenham se afastado da comunidade, cumprindo
este mandamento de Cristo de não deixar que nenhuma de suas ovelhas se perca, e que isso deve ser para nós motivo de alegria. Por isso recordemos, primeiro, o grande, o maior no reino dos céus é determinado pela nossa capacidade de servir. Devemos ser servidores e não buscar as glórias deste mundo. Segundo, aquele que se perde, aquele que se afasta da comunidade, não deve ser deixado de lado. Mas muito pelo contrário, nós devemos nos empenhar para recuperar este nosso irmão que se perdeu, e o seu retorno deve ser para nós causa de grande alegria. Esta é a palavra de fé e vida que queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés, OSM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena, para que amanhã possamos mais uma vez nos alimentar da palavra de fé e vida.